No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a prosperidade e sobre os caminhos que devemos procurar sempre seguir para atingirmos nossos objetivos e nossos sonhos. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje iremos falar um pouco a respeito da prosperidade, a tão sonhada prosperidade, algo que todos nós em algum momento das nossas vidas desejamos atingir tal objetivo ou realizar tal sonho, pode-se dizer. Afinal, todos nós nascemos e ao longo das nossas vidas desenvolvemos algumas perspectivas, algumas vontades, alguns desejos de alcançar tal estabilidade na vida, seja financeira, seja familiar, ou seja em estudos, ou seja lá em qualquer que seja o quesito, todos nós temos um objetivo em comum. E quando se fala de prosperar, muitas vezes parecemos que estamos em frente a uma parede onde não há possibilidade de prosperidade. Mas muitas vezes essa questão de prosperidade está totalmente ligada a você próprio, ou de que forma que você se enxerga, ou que você olha para a sua própria vida. Para se buscar prosperidade, não existe um momento inicial e um momento final. Acredito eu, pelo menos do meu ponto de vista, que quando se fala em prosperidade ou em satisfação humana, durante a nossa vida inteira vamos estar procurando, pois pode-se dizer que o ser humano dificilmente ele vai estar satisfeito com alguma coisa. Para muitos que têm muito aos nossos olhos, eles ainda estão insatisfeitos com algo. Para os que têm pouco, estão insatisfeitos com alguma coisa. Para quem tem muito dinheiro, muitas vezes está insatisfeito com outro tipo de relação à vida dele, seja amorosa ou familiar. E para quem tem às vezes esse lado, também falta do outro. Ou seja, a vida ela é assim. Não existe um momento 100% de equilíbrio, tanto para ruim quanto para bom. Eu diria que a vida ela é uma eterna ladeira, uma ladeira de altos e baixos, né? Muitos momentos estamos no pico do morro e outros momentos estamos na descida e assim vai. Mas quando se trata de prosperar, acredito que todos nós desejamos isso independente de qual seja a situação. Quando estamos em momentos ruins, queremos prosperar e sair daquele momento ruim, ultrapassar aquelas barreiras. E a primeira coisa quando falamos em prosperidade que devemos ter definido para nós mesmos é se perguntar a si mesmo, olhar para dentro de si mesmo e se perguntar qual é a minha finalidade na vida, ou seja, qual é o meu desejo, qual é o meu objetivo de vida, em prol de que eu vivo. Por exemplo, eu vivo em prol de fazer o bem, eu vivo em prol de conseguir uma vida melhor para minha família, para mim, eu vivo em prol de fazer o bem para os outros, eu vivo em prol de mostrar para a sociedade algo, ou de mudar o mundo, vamos se falar. São várias hipóteses. E que caminho eu estou seguindo para atingir tal prosperidade, seja ela financeira, familiar? O que eu estou fazendo para isso acontecer? Quais são as atitudes que eu estou fazendo, que eu estou criando? Quando falamos na prosperidade, existem até alguns artigos que falam a respeito do caminho e do passaporte, que é o caminho da prosperidade. Geralmente ele é dividido em várias partes, e é sobre alguma dessas partes que eu também vou falar para vocês. Quando se fala de prosperar, geralmente temos que seguir algumas coisas para facilitar. É claro que nada é garantia, né? Como eu havia comentado, prosperar muitas vezes para uns pode ser de forma imediata ou para outros de forma tardia. Afinal, cada pessoa tem seu tempo e tem o seu momento de chegar no ápice. Todos nós vivemos sempre em movimento durante a vida inteira, desde quando nascemos a quando chegar o último dia de nossas vidas. Em algum momento, se você tá na sua baixa hoje, pode acreditar que o momento da sua alta também vai chegar. Se você tá em declínio, a sua subida vai aparecer em breve também. É só você procurar enxergar esses caminhos. A prosperidade inicialmente é dividida em 4 partes: a parte do esforço, da disciplina, da vontade e da sinceridade. O esforço é o quanto eu estou disposto a sacrificar a mim mesmo, a me sacrificar em prol do que eu quero, do que eu desejo para minha vida. Se eu quero ser um profissional bem sucedido, por exemplo, eu vou me arriscar, eu vou procurar conhecimento, eu vou procurar estudos, eu vou procurar me envolver em meios que me facilitem, me transformem em outra pessoa que eu atinja tal objetivo. Se eu quero ser um bom marido, eu vou procurar ser um bom marido. Se eu quero ser um bom pai, ou se eu quero ser um bom filho, independente do que seja, o primeiro pilar seria o esforço. E em segundo vem a disciplina, que é eu não me deixar desviar ou desmotivar simplesmente porque às vezes eu tentei da primeira vez e nada deu certo. Mas nem todas as coisas que dão erro, que dão errado no começo, são obrigadas a terminar dando erradas também. Muitas vezes a questão de dar errado no início é necessário, pois você pode interpretar às vezes como o final de uma tentativa para você, o final de uma história ou de um objetivo, como você pode interpretar como um momento de reflexão, onde você percebe que você ainda precisa ser melhor do que o que você imaginava ser, pois naquele momento você percebeu que você ainda não sabia tanto, ou não aprendeu tanto, ou não era a pessoa às vezes que você imaginava, e dali para diante você vai procurar se tornar alguém melhor. O terceiro deles também é a sinceridade, é você ser sincero, primeiramente consigo mesmo, e não criar falsas histórias para si, ou criar falsas ilusões a si mesmo, e ser um mentiroso em
primeiro lugar para si e em segundo lugar para as pessoas, para terceiros, para as pessoas que muitas vezes estão ao seu redor, que você ama, que você convive. Em primeiro lugar, você tem que ser sincero e falar a verdade para si mesmo. Poxa, eu quero tanto isso, eu não vou ficar me iludindo, falando que eu vou só fazer, eu vou ficar falando da boca para fora. Eu vou fazer acontecer. É isso que você às vezes tem que fazer e se olhar para si mesmo e falar. E outro também que é bem interessante é a vontade, né? Igual eu acabei de falar, você não pode simplesmente só viver falando. A vida não é feita só de palavras, a vida não é feita só de palavras jogadas ao vento, mas sim de atitude. Se eu passar uma vida inteira só falando e planejando e criando historinhas em um mundo paralelo que nem existe, eu vou viver sempre preso àquele mundo. E muitas vezes esse mundo que eu criei é a barreira que me impede de prosperar, pois simplesmente eu vou estar convicto de que eu sou correto, de que eu sou certo, de que eu sei mais que os outros, ou de que eu sou melhor que muitas vezes as outras pessoas. E isso aí me impede de prosperar, pois eu não reconheço minhas próprias falhas, eu não reconheço que eu preciso ser alguém melhor. E é claro que você tem que sempre procurar ter coragem, né? Coragem para enfrentar as dificuldades. E o seu principal inimigo, que não é nem os outros e nem a sociedade, o principal inimigo nosso é nós mesmos, pois não existe coisa pior do que nos auto-julgarmos. É uma coisa que todo mundo tem problema, é de se auto-julgar, é de olhar para si mesmo ou de analisar a si mesmo, fazer uma autoanálise de si mesmo, de reconhecer as qualidades que tem e aqueles pontos que eu não diria que são defeitos, eu diria pontos que se devem ser melhorados, que são de certa forma que vão te atrapalhar e que te deixam de forma negativa em relação às coisas que você tanto deseja. Afinal, ninguém é perfeito, né? E em último lugar, o mais importante que tudo, quando se fala de prosperidade, a gente sempre deve agradecer, seja pelo mínimo ou seja pelo máximo. O importante é você ser grato, é você muitas vezes parar de se lamentar, parar de olhar para o mundo ao seu redor e lamentar, fazer aquelas velhas coisas que a maioria das pessoas vivem falando: meu Deus, eu não tenho isso, e já cria uma justificativa em cima. Pelo contrário disso, muitas vezes a gente vive reclamando demais de coisas que outras pessoas vivem felizes sem nem ter, sem nem possuir de forma alguma. Muitas pessoas vivem felizes mesmo sem ter um lar para viver. Muitas pessoas vivem felizes às vezes sem ter nem um pão de cada dia para comer, comem por vezes por causa de outras pessoas que ajudam, e muitas dessas pessoas são felizes. E qual que é o segredo então para elas serem felizes? Será se é tudo? Se é ter o dinheiro? Se é ter uma boa casa, um bom carro? Muitas vezes não, porque a felicidade e a prosperidade, ela vem de dentro da pessoa, ela vem de dentro de si para fora, ela não vem de fora para dentro. Não é o mundo quem define se a gente deve prosperar ou se nós devemos ser felizes, é o contrário, nós é quem devemos definir isso por si próprio. Você deve dizer para si mesmo: eu sou feliz, eu vou ser feliz e eu vou fazer acontecer tudo o que eu desejo na minha vida. Em primeiro lugar é isso. E não se deixar impactar pelas coisas. Então sempre que você levantar, agradeça a Deus, agradeça a seja lá qual for a sua religião, independente de quem seja. Pelo menos para mim não existe vários deuses, existe apenas um, que já é tudo isso que a gente vive. A gente poder levantar todos os dias, poder ir trabalhar, poder voltar, poder recomeçar, isso já é Deus. Isso já é Deus na sua vida e é Deus na minha vida também. Então agradeça, seja lá qual for o motivo. Se não deu certo no seu dia, mesmo assim agradeça, pois você tem uma nova chance no próximo dia de recomeçar novamente. Independente do que seja, agradeça pelo pão de cada dia, pelo seu prato de comida, por muitas vezes que não seja aquilo que você deseja comer, por no seu prato pode não ter um filé mignon, pode não ter uma carne cara, mas você ainda tem. Lembre-se sempre que enquanto você está reclamando de ter o pouco, às vezes outros não têm nada. Agradeça sempre, agradeça em primeiro lugar e sempre foque naquilo que você quer para sua vida, fazer o bem para os outros, ser alguém melhor. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, peço que se inscrevam no canal, ative as notificações e até qualquer momento.